Olá, pessoal. Eu me chamo Letícia. Sejam muito bem-vindos ao canal A Alegria Cura. Esse é um projeto que eu já venho com vontade de fazer há muito tempo, né? Que é começar a gravar vídeos para o YouTube, compartilhar experiências, em compartilhar sobre o meu processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, que eu acho que é algo que as pessoas estão cada vez mais se preocupando, né? Acho que essa conscientização sobre a importância do autocuidado ela vem cada vez mais crescente, isso é muito bom. É muito bom que a gente esteja hoje numa sociedade que está se preocupando mais em se desenvolver, em cuidar da saúde mental, né? Que eu acho que é um pilar aí bem forte do autoconhecimento, ou melhor, é um ponto onde o autoconhecimento te leva a tentar entender mais, né? Te leva a se preocupar, né, com a saúde mental. E nos últimos anos eu passei e venho passando por vários processos que me levaram a me preocupar com essas questões. E o caminho do autoconhecimento, ele às vezes é muito solitário, porque por mais que muitas pessoas falem sobre isso cada vez mais, quando as coisas acontecem pela primeira vez com a gente se assusta, a gente não entende, a gente fica perdido. E a gente tende a achar que as experiências são únicas, que só a gente passa por aquilo, que só a gente tem aqueles problemas, aqueles questionamentos, que só a gente não tá se entendendo, que só a gente tá perdida. E eu, até hoje, tenho uma relação muito forte, né, com esse tipo de conteúdo. Eu acompanho várias pessoas, não só aqui no YouTube, mas em outras redes sociais, que falam sobre esses processos, que falam sobre psicologia, neurociência, e, né, processos de transformação e desenvolvimento pessoal. E por muitas vezes, né, em muitos momentos de crises, foram essas pessoas, né, que me ajudaram muito, mesmo que elas não façam a menor ideia de quem eu seja, porque foi através dos relatos delas que eu consegui, né, ir me transformando aos poucos, consegui ter insights, consegui começar a ter um olhar mais atento sobre certos processos que eu estava vivendo. Então, assim como essa rede de apoio, né, que a gente não conhece pessoalmente, pôde me ajudar, eu senti que eu queria fazer parte disso. E queria compartilhar com outras pessoas aquilo que eu estava vivendo e trocar experiências e aprender, né? Porque eu acho que quando a gente fala, quando a gente externaliza, a gente tá mostrando as nossas experiências, a gente tá se ouvindo, né? Colocando para fora aquele emaranhado de pensamentos que tá na nossa cabeça, e isso vai fazendo cada vez mais sentido pra gente. E ao mesmo tempo a gente tá também, né, com sorte, ajudando outras pessoas que possam estar passando pelas mesmas questões. E ajudando essas pessoas a ver, né, os seus processos com outro olhar. Então, esse é o objetivo, pelo menos primário, desse canal. Eu confesso que esse é um projeto que já está na gaveta há alguns meses, pelo menos, se não mais de um ano. Eu venho passando por esse processo de autodesenvolvimento há bastante tempo. Mas realmente eu acho que foi nesse ano de 2025 que a minha vida passou por várias transformações e muita coisa aconteceu, incluindo alguns momentos de despertar espiritual, tratamentos psicológicos. Eu, ao longo, né, de todo esse período de transformação que eu falei, me descobri uma pessoa com ansiedade, com depressão, passei por alguns burnouts e cheguei no fundo de um poço bem profundo. E querendo ou não, né, esses momentos, por mais difíceis que eles sejam, eu hoje, dentro de tudo aquilo que eu acredito, penso que eles acontecem por motivos, por processos que a gente realmente precisa passar para se transformar. E se tem uma coisa que eu posso dizer que tudo isso foi transformador. Isso me fez rever vários pontos na minha vida que eu queria e precisava mudar. Um deles é justamente a procrastinação, é a falta de coragem de ir atrás de alguns objetivos que eu tinha.
E um exemplo claríssimo disso é abrir esse canal, porque a gente fica tentando, né, ter a condição perfeita, né? Então, quando a gente tem uma ideia, às vezes tem aquela inércia, né, para colocar em prática, porque a gente acha que não está pronto, porque a gente acha que não tem todas as ferramentas necessárias. Um dos meus primeiros impasses era ter um celular para gravar, uma câmera, enfim. Beleza, tenho o celular para gravar. Aí eu não tenho ainda microfone, eu não tenho o cenário mais lindo e maravilhoso do mundo. E eu ficava nessa, né? Vou começar quando eu vou começar, só vou fazer quando tiver tudo perfeito. E eu sei que se eu continuasse nesse padrão, ainda que eu tivesse a melhor condição, eu correria num grande risco de nunca gravar, de nunca começar. Então, eu falei, é hoje. É hoje, vamos começar, vamos gravar do jeito que der. Vamos editar da forma que for possível, porque aqui também não tem nenhuma expert em edição, e é isso. E vamos começar sem muito roteiro, sem muito planejamento, né? A ideia é fazer vídeos com um roteiro mínimo, pelo menos só para não me perder, não devanear muito, mas também ser algo bem, bem natural, como se fosse uma conversa entre amigos, que é uma coisa que eu amo fazer. Acho que um dos meus rolês preferidos é sentar num cafezinho, comer um pedacinho de bolo e bater papo com os amigos e falar sobre as profundidades da vida sem hora, né? Sem hora para sair. Então a ideia desse canal é ser isso, é ser um espaço de bate-papo, de troca, de experiências de uma forma bem natural, conforme os processos vão acontecendo e compartilhando com vocês tudo aquilo que eu venho aprendendo através de leituras, de vídeos, de pesquisas e de vivências, né? Porque eu acho que o maior laboratório somos nós mesmos. E testando aquilo que a gente aprende na nossa própria vida, vendo como a gente vai aprendendo a lidar, né, com as questões que aparecem. E é isso, né? O desenvolvimento pessoal é algo contínuo, né? A gente sempre pode melhorar a nós mesmos, a sociedade em que a gente vive, né? Eu acho que a cada pessoa que desperta, que toma consciência sobre a necessidade de mudar, ela está influenciando o seu, pelo menos o seu microambiente ali, né? Onde a gente vive, a gente está modificando um pouquinho as pessoas ao nosso redor, porque as pessoas elas aprendem, né? Muito através dos exemplos. Não que seja um objetivo ser um exemplo de vida para as pessoas, não é sobre isso, mas é sobre procurar ser o melhor que eu posso ser atualmente, né? Dentro das ferramentas que eu tenho hoje. E é isso, né? Buscar ser uma versão melhor de nós mesmos a cada dia. Esse é o meu objetivo. E eu sei que tem muita gente aqui também que busca a mesma coisa, então por que não, né? Por que não se conectar? Esse canal ele se chama A Alegria Cura. Na verdade, eu tinha outros projetos, né? Esse projeto ele começou de uma forma totalmente diferente do que é hoje, mas a ideia, né, desse nome A Alegria Cura é porque eu precisei me lembrar de que existe alegria dentro de mim. Depois de passar por todos esses processos, a alegria ela ficou ali, né, meio que em stand-by. Ela ficou ali camuflada, né, em uma camada, ou em várias camadas de problemas e de dúvidas e de incertezas e de tristezas. E todo esse processo, né, me chamou a atenção para a necessidade que eu tinha de recuperar a alegria que existia dentro de mim. E uma vez que eu consegui encontrar ela de novo, né, consegui segurar ali um pouquinho na mão dessa alegria de novo, ela não me deixou mais e ela me ajudou a me restabelecer, a voltar para o meu eixo. E essa palavra alegria é uma palavra muito significativa para mim, porque, enfim, para quem não sabe, o nome Letícia vem do latim laetitia, que significa alegria. E durante vários momentos na minha vida, algumas pessoas, né, encontraram comigo e falavam: Você sabe o significado do seu nome? É alegria. E toda vez que eu ouvia isso, eu ficava muito feliz. Eu sempre fui uma criança muito alegre, muito espontânea, falava muito. E a minha família me conhece muito por isso, né? Como uma pessoa mais expansiva. E conforme eu fui crescendo, fui ficando mais adulta, eu fui deixando o lado tímido tomar conta e fui meio que me camuflando, fui meio que me desconectando da minha essência.
E então, usar essa palavra alegria é um lembrete para mim diário de que eu não posso mais me perder, né? Da Letícia criança alegre e sorridente e que gosta, né, de fazer as pessoas que estão à volta, né, um pouco mais alegres, um pouco mais felizes, de querer trazer essa alegria para os ambientes. Minha mãe não sabia desse significado quando escolheu o meu nome, mas quando ela ficou sabendo, ela ficou muito feliz. E eu sempre fui muito grata por ter esse nome, eu sempre gostei muito do meu nome. E eu acho que me lembrar desses significados, né, depois de muito tempo, e ver o quanto esse sentimento e essa palavra representam muito na minha vida, na minha história, foi muito importante, né, esse reconhecimento, e eu acho que esse nome ele é um símbolo, né, de tudo isso. O nome desse canal, ele é um símbolo de tudo isso e é um convite para que você também encontre a alegria que está dentro de você, que todos nós temos, e que através dela a gente renasce, a gente se transforma, a gente se recupera, né, de muitos processos difíceis que todo mundo tem, né, todo mundo está sujeito a passar por períodos de sombra, de escuridão, mas a alegria ela vem como um farol e nos lembra quem nós somos, né? Faz com que a gente se reconecte com o nosso eu mais profundo, faz com que a gente reconheça a necessidade de transformações, de mudanças, faz com que a gente reconheça que a gente está sempre se transformando e que é importante que a gente abrace as nossas novas versões também. Então é isso, é um misto, né, de tudo isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado minimamente com uma linha de raciocínio coerente. Mas é isso, né? A ideia é só não abrir muitos parênteses e esquecer de fechar. Mas se acontecer, a gente faz parte da vida, porque é isso, né? O cotidiano é assim. Ele não é linear. E tudo bem. Obrigada por estarem aqui comigo. Fica aí o convite para embarcar nessa jornada de autoconhecimento e de trocas. E que eu acho que vai ser muito bacana para mim e para quem estiver aqui também. Um grande abraço e até a próxima.